E não tem um ponto mais forte de sociedade do que o próprio departamento em si, a sala de aula nossa, né, do discipulado, provavelmente dito. Então eu vou falar de maneira bem ampla, né, obviamente, o que é viver em sociedade, e depois eu vou focar um pouco nas fases, e também peguei quem escreveu o tio Ted na apostila nossa da escola de líderes, e tentar adaptar essa parte quanto a criança em cada uma dessa idade. O versículo base é: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Isso nos faz entender, né? E, às vezes nós estamos dando aula para a criança e a gente até pensa, não, ela não está entendendo. Não, ela está entendendo sim. E é bem interessante que a gente vai vendo, à medida que essa criança ela vai crescendo conosco, né? Porque é natural, nós pegamos ela com 2 para 3 anos, 4, 5, e a gente vai ver a interação aumentando. Mas aquilo que nós vamos plantando ao longo dos anos, nós vamos vendo ela nos respondendo depois, à medida que nós vamos perguntando. E isso já é propriamente uma interação social da criança conosco. Então, o que é viver em sociedade? É a capacidade natural da espécie humana para viver em sociedade propriamente dita. Isso seja criança, adulto, nós vivemos numa região que é boa. Né? Nós temos a bênção de viver numa região boa. Eu já tive em outros lugares, tanto no Brasil como até fora dele, e não é tão fácil. Se a gente for parar para olhar comunidades como as europeias, a vida em sociedade existe, mas não é uma vida tão junta. O alemão, o italiano, ele tem muito aqui, especialmente os países mais nórdicos, eles vivem cada um na sua cidade, cada um no seu lugar, trabalham junto, mas nem o brasileiro tem muito esse conta piada, pegar um pé do olho. O alemão não, o alemão chega, bom dia, de repente ele dá boa tarde quando vai embora. Ele trabalha. O italiano já é um pouco mais parecido conosco, assim, porque também tem o sangue latino, mas é pouco parecido, não é tão mais. Não é comum, por exemplo, ele nos convidar para ir na casa dele. Só depois de muito tempo de convívio, eles fazem um convite de outro pedido. Eu já trabalho no grupo LES há 18 anos e agora, depois de uns 15, eles me convidaram para ir lá quando eu vou, de vez em quando. Mas é bem difícil, mesmo assim é raro. Porque é deles. E nós aqui, nós vivemos numa cidade que, apesar de ter origem alemã, boa parte, a gente tem um bom convívio de sociedade. E a socialização é justamente o processo pelo qual o indivíduo se integra no grupo onde nasceu, assimilando um conjunto de hábitos e costumes característicos desse grupo. Eu tive com a Dani um tempo atrás, há muitos anos atrás, não muitos, uns 4 ou 5 anos, o convite de ir morar na Itália. Dentre muitas coisas que nos fizeram decidir não ir, é justamente essa distância, essa frieza. Eu passei numa igreja lá na Itália e eu dei vontade de chorar. Primeiro que estava vazia, e tudo espalhado. Aí eu falei, não, Deus, não é para cá que eu estou indo, definitivamente não é para cá. E sabe quando vai passando aquele negócio machucava? Não. E nós nem pensávamos, a Dani nem estava, acho que estava começando a estudar pedagogia. Ela nem passava em mente trabalhar com o departamento infantil, trabalhar com a obra, até porque meu sogro é pastor, hoje é pastor presidente da cidade da Barra do Sul, e muitas das vezes, a gente tocava há 20 anos, então desde o começo ele trabalha comigo, vem me ajudar na música, viu? E eu sempre, não tem chamado, não adianta, E Deus me chamou do outro lado, uma área que eu jamais imaginaria, né? Eu tenho o tio Ted, mestre de educação, irmão Liga se formando em pedagogia, Mandante, formado em pedagogia, irmão Soraya também, e eu não, eu sou totalmente da área técnica, trabalho com máquinas, hoje, obviamente, depois de um tempo eu gerencio pessoas, mas a minha área, a minha formação é totalmente técnica, por isso que é 0-1, não tem muito que a gente vai aprendendo, viver em sociedade, porque eu trabalho tanto com máquinas, que a máquina ela pode até errar, porque eu mandei, né? Mas as pessoas, isso é algo que a igreja ensina muito. A igreja é uma baita de uma escola de viver em sociedade. Porque tem pessoa mansa,
Tem pessoas bravas, tem pessoas dentro do TED que é um caminhão de paciência, que não sei de onde é que tira tanto, mas Deus dá graça para ele. Né? A gente tem umas conversas de coordenação que quando ele fala, calma filho, vamos fazer tudo, calma menino, porque justamente pelas diferenças. Eu sempre fui muito técnico, a máquina quebrou, tem que resolver. Pastor Marcos, aconselha, calma. O cara está tão bravo que no final o cara está pedindo perdão porque falou com ele. E é mais ou menos essa linha que acaba acontecendo. Pode passar, por favor. Por que ensinar as nossas crianças a viver em sociedade? É algo muito interessante que nós temos visto, que hoje nós estamos recebendo crianças, como a gente até falou mais cedo, já nas outras palestras, que elas são letradas digitalmente, mas se tira a tela da mão, ela não sabe o que faz. E literalmente, né, eu conheci crianças em outras igrejas que a mãe tirou o celular da mão, o desespero pegou. E ela sentava lá, deitava lá, chorava. Ela, enquanto a mãe não devolveu o bendito, não parou. E aí todas as crianças foram para o culto infantil e ela não foi. Porque ela não sabe viver com criança. Ela não sabe ter essa sociedade, essa socialização propriamente dita. E nós conhecemos algumas dessas crianças. Inclusive eu vi uma vez na sede uma criança no meio do culto infantil correndo, e essa criança pintando o negócio lá no quadro, que era desse tamanho, estava muito bonito, de passagem. Essa aí é aquela que eu acho que é vara de ouro, o negócio do cara. E a criança pintando duas meninas se beijando. Duas meninas se beijando. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não. Aí eu peguei, eu dei aquela na oração do Senhor Jesus. Oh meu Deus, é verdade. E o pai e a mãe do lado. E eu, meu Deus, não estou enxergando o que estão fazendo. Né? Então, assim, é muito importante. E aí nós, como professores do departamento infantil e discipuladores, temos toda essa obrigação de passar. Às vezes isso parece até meio chato ficar falando. Né? Eu falo bastante, até porque eu dou bastante aula para os juniores, a gente já vai ver depois que eles têm um pouco mais dessa facilidade de entender o que não é tão concreto. E eu bato bastante nessa tecla, cuide do que vocês veem, cuide do que vocês ouvem. Né? Justamente, primeiro, que a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio, né? Então, se só vem aquela que é porcaria, vai soltar porcaria para os outros também. Então, é muito importante nós, todo santo culto, discipulado, trazer essa importância. Porque, de novo, a própria aula em si é um grande argumento de socialização. Porque a criança não vai passar sozinha. Né? E eu estaria os perigos da terceirização. E a terceirização, às vezes a gente pensa que a terceirização é só tocar a criança para um parente cuidar. Ou lá na gente tem muito dinheiro, né? No caso é empregada, né? Que não é o meu caso, se não for uma mulher, as crianças morrem da fome. Então, assim, tem família que terceiriza literalmente. Ou então essa questão que a gente já falou das telas, eu falo e vejo quão prejudicial é, por isso que eu acabo insistindo. É muito fácil. Senta aí, filho, está aqui no teu tablet, no Nescau, nem para pegar o Nescau, a criança levanta. E aí os pais vão fazer o que querem. Estão terceirizando para o YouTube, para o Netflix, para o TikTok. E obviamente, eu até brinco que eu faço blitz lá em casa. Né? Minha filha já está com 11 anos, está chegando na fase que o pastor Marcos está passando. Uma fase difícil, eu gosto de chorar. Está chegando a minha vez. E aí eu chego, em casa tem uma espécie de uma ilha no sofá, aí ela não sabe, eu chego blitz, pá, pego o celular, deixa eu ver, ou, de vez em quando eu vejo as coisas meio estranhas, isso aqui, ou pois não, passou, mas eu passei rápido. Falei, olha, porque é verdade, nós não podemos terceirizar. Importante falar, nesse mundo de hoje, nós não podemos tirar. A gente fala, né, irmão Lívia, que a gente tem que cuidar. Mas imagina, eu sou um programador industrial. Eu vivo de trabalhar com software todo santo dia. Tem hora que eu levanto a cabeça para tomar um café, porque eu não aguento mais estar naquele monte de zero, número, bit, byte, chega a ficar tonto. Quer dizer,
é a minha profissão, eu escolhi, já me arrependi, mas não dava para voltar, já estudei muito tempo, não dá mais. Mas é a minha profissão, então assim, eu sou obrigado a estar o tempo todo, com a cabeça fincada numa tela durante o dia. Mas eu aproveito a hora que eu não estou justamente para sair um pouquinho. Primeiro, eu saio para conversar com o pessoal, até para ser um pouco social, senão vou virar um bicho digital. E é importante, né? E levo isso para as minhas filhas, porque, de novo, as nossas crianças, elas não vão se livrar de estar com o tablet, com o celular. Até porque, na verdade, hoje em dia a gente pode sair até sem carteira, né? Antigamente, meu Deus, se eu esquecesse minha carteira. Agora, meu Deus, se eu esquecer meu celular. Porque ali está carteira digital, documento do carro, o banco, está tudo. No celular hoje está a nossa vida. Então, assim, e vai ser cada vez maior. Essa necessidade. Então, por isso que nós temos que tomar um cuidado muito grande. Porque hoje nós temos literalmente zumbis digital, terceirizado pelos pais. Eu até comentei mais cedo, de quando eu já tenho um sobrinho com dificuldade. E meu irmão trabalha, cuida, luta, mas ele busca. E aí quando meu irmão sai, meu pai e minha mãe ainda não. Aí tem que ir, né? Porque quer agradar, avô é a benção, né? O pai educa e os avós educam. Então, mas mesmo assim, nós precisamos trazer para as crianças essa importância de largar um pouco. E quando possível, seria muito bom que nós tivéssemos, em todo o departamento infantil, a gente já tem um projeto como Flechas que fala para pais. Seria melhor ainda se a gente conseguisse pelo menos uma vez por mês, todos os pais ouvirem como o departamento infantil. Porque eles começariam a entender quanta coisa tem para ele melhorar. Quanta coisa tem. E os nossos discipuladores na sociedade. Por que nós vimos o pastor Sérgio incentivando tanto estudar a pedagogia, o magistério? Porque, como bem vocês sabem, o pastor acabou de falar aqui, são 300, pastor, 300 crianças no hospital lá para ajudar. E isso, estamos falando de um caso. Tem a linguagem neutra que eles querem implementar. Tem a série nos colégios públicos, alguns, já não tem mais dia dos pais, é dia das mães, é dia da família. E daí por diante. Então, por isso, que enquanto a igreja estiver aqui como combatente disso, através da Bíblia, eu sei que os professores não conseguem mais fazer rebelião, mas eles, de alguma forma, conseguem ser a oposição a isso. E com a Bíblia na mão, obviamente no coração, na mente, no falar, no viver, no dia a dia, consegue de alguma forma ser a barreira. E se não fosse a igreja, já seria muito, já estaria tudo feito, estaria tudo perdido, já estaria tudo arrebentado. Então, a gente às vezes não entende, mas nós, quanto discipuladores, somos uma fonte de livramento para nossas crianças. E digo mais, até a Soraya falou da janela 4/14, 4/14. E justamente é o período mais complexo, que a criança ela não tem proteção, ela não tem noção, e é ali que tudo pode acontecer. Eu tive um primo, já falei em alguma escola de líder, que ele teve uma infelicidade de um abuso quando criança, com 8 anos, e nunca mais se arrumou. Nunca mais, e tenta, e luta, e batalha, vai para a igreja, e jejua, e até hoje, com 42 anos, não consegue se endireitar. Então, realmente, é importantíssimo nós, quanto discipuladores, estarmos na sociedade, sermos oposição com toda a prudência, quem sabe apanha, né? A gente se levanta aí fora, em qualquer argumento contrário, nós apanhamos, e nem tapete em dia de limpeza. Mas a gente vai, porque o que Deus nos deu, o que nós temos de chamado e fé, pode falar o que quiser ao contrário, é isso que está acabado. E nós temos que manter a nossa posição. Por isso que, muito importante, se realmente pode fazer magistério, pedagogia, faz. E cada vez mais nós vamos precisar de vocês. Amém? Agora vamos passar um pouquinho sobre aquela parte das fases, que é bem interessante. Aqui é o desenvolvimento e a interação social. A fase sensório-motora, ela vai de 0 a 2 anos.
Nós não temos classe de discipulado nessa faixa etária. Mas aqui, essa criança começa a tomar a noção de si. No primeiro ano, basicamente, 0 a 1 ano, é o pai. Porque ele é literalmente bebê. Apesar de que quando a gente começa a estudar, começa a ver que é do sexto até o sétimo, até o 11º mês, ela já começa a ter um pouquinho de brincadeira, o pai e a mãe chega, ela pula, se joga, mas ela não gosta de ir muito com estranho. E justamente o mundo dela, social mesmo, é o pai e a mãe, né? Alguns casos, os avós que cuidam, enfim, mas é quem é o responsável, que aí é a grande referência da criança. Do 1 para os 2 anos, aí ela já está falando, ela começa a brincar um pouquinho com algumas crianças, mas ela é uma criança totalmente dependente dos pais, mas não tem muito convívio social. Dá para fazer alguma aula de discipulado e tentar trazer alguma interação social? Tá. A partir do 13º mês dá. Com bastante brinquedo, objeto que ela possa tatear, aí talvez bota uma massinha junto para 2 crianças brincarem ali, elas já vão começar a ter alguma interação. É muito comum ali, entre 1 e 2 anos, a criança sentar e brincar sozinha. E não é um problema, é a fase dela. Realmente ela não tem essa interação ainda. De vez em quando a gente vê no mercado aquela criança que chega lá nas jogadas, fazendo banho, né, é justamente a partir do 1º ano. O pai e a mãe normalmente eu pego no colo e levo para casa, enfim, né? Se você estiver um berçário, tiver algo voltado para o departamento infantil, se a criança se jogar, deixa. Daqui a pouco ela vai ver que ninguém deu bola, ela vai levantar. Isso é natural, né? A gente faz isso, eu faço em casa, daí não dá bola, eu pego e vou trabalhar. Ela fala, vai lavar a louça, eu vou. Tá vendo que ela não deu bola, tem que lavar igual. Não muda nada. Então, não consigo ganhar dela. Eu aproveito que ela não está aqui, se eu falar essa festa aqui. E também é onde a criança começa a dar mão, ela quer tirar, porque ela começa a ter alguma dependência. Mas a Bonita está querendo trazer o berçário lá para a sede. Jesus amado, eu pedi para Deus tirar isso do coração dela. Não está fácil. Mas dá para trabalhar. Não é tão fácil, mas dá para trabalhar. Tá? Pode passar, por favor. 2 a 7 anos. Aqui começa a ficar legal, né, no nosso departamento. Porque aqui a criança começa a descobrir que ela é criança, né? Ela começa a ver que ela fala, e tem uma fase que ela fala e fala e fala, né? Às vezes nem nós conseguimos falar, tanto que elas falam. Só que aqui o egocentrismo é muito grande, ou seja, eu e o resto do mundo, para qualquer criança. Isso é natural, isso é bem natural. E a mim, pessoal, só deixa eu fazer uma adendo. O pastor Marcos, que disse que fez o mestrado dele todo nessa parte. Eu estou com uma ideia vergonha de falar isso, mas não tem problema. Mas vamos lá, é socialização, tá bom? Então, aqui o que acontece? Imaginação, criatividade, egocentrismo e o questionamento. Né? A imaginação nem precisa falar para vocês. Quantas vezes vocês estão lá na sala falando alguma coisa, quando vocês olham para uma criança assim, aí tu olha assim, olhando para o professor. Eu não entendi como é que é. Assim, aí tudo bem, aí tu lançou o sétimo saiadinho, não sei da onde. Ah, glória a Deus. Daqui a pouco eu olho para o menino que está lá no chão assim, que isso, filho? Levanta e depois vai me arrancar o cabelo. Ah, estou fazendo boneco de neve, professor. E tu deixa, porque não vai levantar. Na cabeça dele. E o detalhe, ele está prestando atenção em tudo que está falando. E isso que eu acho mais interessante. Se eu não estiver olhando, marcando, e às vezes até gravando e rever em casa, eu não consigo entender. Mas a criança não está nem aqui olhando. E chega em casa e conta tudo para o pai. Como é que foi a história? Mas é a fala. E é justamente essa fala. E o que eu faço para trazer essa criança para a minha sala de aula e socializar? Uma das coisas que a gente pode fazer ela gosta de brincar sozinha, né? Então o que eu posso começar a fazer? A botar ela a participar da sala. Como eu boto para participar da sala? Especialmente aquela
que ela tem que contar, né? Traz para contar a história. Né? Traz junto. Ou então, o que a gente faz? Bota na porta. Hoje ela é o porteiro do dia. Bota o crachá bem grande. A gente colocar para cuidar, para ver se tem alguém conversando enquanto está também, é o detetive vigilante. Só que assim, nós temos só que cuidar no seguinte ponto. Não pode dar poder para ela, que ela vai cobrar. Você falou que tu não pode falar. É criança faz. É verdade. Mas nós temos que trazer essa criança. Nós vamos até falar um pouquinho para frente sobre essa interação do que fazer em sala de aula numa certa faixa etária. Tá? Mas assim, ó, ela brinca sozinha. Até o quarto, quinto ano ali, a gente tem até os 5 anos a sala. O pessoal dá ali as folhinhas para pintar, para fazer, e ela vai embora, se deixar ali, enquanto ela tiver em detalhe. Ela começa a brincadeira de um jeito e termina do jeito dela, até os 5 anos. Mas qual a importância de estar junto? Porque a criança ela precisa se socializar. Por isso que eu não sou muito favorável ao homeschooling, né? Porque a criança não vai ter socialização. Só que o que vai acontecer? Essa criança ela vai crescer. Um dia ela vai crescer, né? Deus vai abençoar ela, vai crescer. Os pais, às vezes, tem uns pais que ficam desesperados e eles falam, calma, ela vai crescer. E essa criança ela vai chegar no mercado de trabalho, ela não sabe viver em sociedade. Ela vai achar que o mundo é dela. Se o chefe olhar para ele e chamou, não está fazendo certo. Já esse chefe não presta, o mundo dá tudo para mim, não quero mais essa empresa. Por quê? Porque é uma criança que não soube crescer de uma maneira sociável. E isso é muito grave. Porque a gente tem visto algumas comunidades que investiram nisso e hoje elas estão com um buraco muito grande de profissional. Porque não tem profissional, as pessoas não querem mais ouvir uma repreensão. Óbvio, tudo tem educação, cuidado. Mas nós precisamos crescer com a correção dos erros. E é natural, imagina, eu estagiário começando a trabalhar, se o chefe meu falasse, senhor Eva, tu queimou aquele CLP lá, porque tu inverteu positivo e negativo, não faz mais isso, porque custa 25 mil reais o CLP, né? E eu ia dizer, sério? Não posso mais queimar um CLP de 25 mil reais? Lógico, não posso. Mas tem gente que, hoje eu trabalho com bastante pessoas, que eu não posso mais dar bom dia, tem que dar como dou. Senão é capaz de ele falar, isso, patrão, é muito bravo. Uma vez eu elogiei uma mulher, ela chorou, eu falei, o que tem, meu Deus? Eu falei assim, muito bom o teu trabalho, semana passada não estava rendendo bem, mas porque a máquina estava quebrada, mas na semana não. Por quê? Ele falou que a máquina, eu falei, meu Deus, eu te elogiei, qual o problema? Eu quase apanhei. Imagina se tivesse brigado, abandonei. Uma outra coisa importante, a criança começa a aprender a dividir, o que nós temos que ensinar. Porque no começo ela não aprende muito não. Um dia nós estávamos dando um discipulado, acho que foi o curso infantil, uma menina dividiu com outra uma moedinha, que era da oferta, inclusive. Né? Só que a que recebeu, passou o quanto da oferta ela não deu. Quer dizer, então ela não aprendeu muito a dividir só receber. Aí detalhe, aí depois a menina quis de novo, porque ela não deu na oferta. Aí a Dani teve que levar pela mão para a mãe e explicar como é que aquela menina que deu seu R$100 subiu com R$1. E aí teve que pedir educadamente para devolver, porque tem que botar no pote da oferta, né? Aí conseguiu depois de muita batalha. Sem freio não falar. A criança nessa fase, ela é danada, né? Porque ela não tem freio. Parece o rolimão morro abaixo. Enquanto está duas crianças, pensa numa coisa terrível, uma criança toda. Eu já fui criança, você pode acreditar, eu nasci com esse tamanho. E eu até brinco com as crianças do junior que eu era um cotonete, magro e cabeçudo, assim um palito assim, ó, e a orelha, virada em orelha. Então foi Deus que teve muita misericórdia, eu já ouvi essa parte do pastor Marcos. Era chamada de Gutinho ainda. Era chamada de Gutinho. Ainda tinha um agravante que era meu apelido, era Gutinho. Mas Deus cegou, botou a surdez e eu casei. Quando ela abriu os olhos, né, não foi assim, quando ela viu, já não tinha mais o que fazer, já estava no meu nome. Já era tarde. Só que vocês imaginem um menino magrelo, orelhudo no colégio de criança. Eu era o orelha.
orelha, aí o outro era o cabeça, o outro era o testa, assim por diante. Era consequência, né? Aí a gente tinha o corpo todo e isso aqui lá. A minha classe era nervoso, gente. Eu passo por isso todo dia, eu sou professora, gente. É um negócio assim. Caraca. Então agora isso na igreja não vai poder deixar, né? Então assim, a gente tem que cuidar da criança, não tem freio. E se um falar helado, já o outro já vira para trás, não é helado, é errado. Aí o outro olha, vira para frente, cara, nem tá me olhando direito, ele vai. Mas é isso mesmo, a socialização é isso. E é legal depois a gente fica dando risada, né? A gente aprende com a criançada. Não é fácil, a criançada só Deus. E o mais importante, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Porque aquilo que eu falei no começo, né? Às vezes, nós imaginamos que ela não está ouvindo, que ela não está entendendo. Nós imaginamos. Mas a criança, ela aprende de várias formas. Tia Olivia tem uma parte que ela ensina na escola de líder, a parte sinestésico. É muito bonita, ela fala tão bonito que eu tenho que marcar tudo depois. Mas é verdade, uma criança aprende ouvindo, outra olhando, outra tocando, outra bagunçando e está ouvindo, outra tem que tocar o ouvido e olhar, porque cada uma é diferente. Elas são diferentes, mas nós temos que impregnar no coração dessas crianças a palavra de Deus. Por que, tio Everton? Porque aí fora é só bombardeio. Seja ele dos gêneros, né, que isso é o que mais nós temos visto, tentado ser pregado para as crianças. A questão de gênero está sendo muito fortemente colocado goela abaixo, literalmente. Aí tem a questão do pecado mesmo, que ele já está deixando de ser. Pecado que era pecado, agora nem mais tão pecado assim, né? Pelo que é pregado de fora. E nós temos que cuidar que nós mesmos podemos começar a se acostumar com tudo isso aí. É mesmo, nem é tão pecado assim, né? Então, nós temos que impregnar a palavra no coração delas. Porque, de novo, elas vão enfrentar. Mas quando elas enfrentarem o problema, elas vão dizer, opa, tia Dani falou para mim que isso aqui é pecado. Ou, tio Ted um dia me contou uma historinha parecida com isso aqui, hein? Ou vou cair fora. Porque, né, a Bíblia fala, então tem que enfrentar a tentação, tem que correr dela. E nós temos que botar isso para as crianças entenderem. Porque, olhando hoje como criança, qual é a maior socialização dela? É o colégio. Elas não trabalham. Eventualmente elas vão no parquinho. Lá também precisam. Eventualmente elas vão no shopping, lá tem outro lugar que elas vêm. Mas o principal meio de socialização das crianças é o colégio e depois a igreja. Mas assim, né, é uma concorrência desleal, né? Nós temos 1 hora por semana, 2 algumas congregações, e as crianças têm 4 horas todos os dias. Então, por isso que nós temos que, quando tivermos a oportunidade, trazer a palavra na didática correta, para as idades corretas e bem explicada. Crianças, especialmente nessa fase aqui, ó. Ela não consegue pegar o abstrato e transformar no real. Ela não consegue. Então nós temos que ser bem esmiuçado. As cartas paulinas até hoje eu não entendo. Imagina a criança, né? Tadinha da criança. Meu Deus, começa, né, pastor? Aquela parte lá. Pode, pastor, não. Fase operatória concreta. Essa aqui para mim é mais legal. Porque pega a fase dos juniores depois, né? E aí eu gosto bastante. Só tem um problema daqui dos juniores, na verdade ele é de 10 e 11 anos. E as crianças passam muito rápido ali. Quando ele vê, ele está orando para eles ir para os adolescentes. Aí o professor fica assim, olha um aluno que vai, meu Deus. Tanto ensaio, tanta coisa. Essa foi o filho do pastor Cássio. Mas graças a Deus, eles estão crescendo. E eles precisam ir. E assim, ó, sabe o que eu tenho ouvido dos nossos líderes, dos adolescentes? Eles falaram para nós esses dias, né, no final do culto. Essas crianças estão chegando prontas. Porque elas chegam tocando instrumentos, falando da palavra. Elas participam. Por quê? Lá na base, que é o nosso trabalho, elas vivem isso. Então, quando elas vão chegando do adolescente para o jovem, é natural. Eu não preciso tirar ela daquele fechado mundo que elas viviam ou viveriam, que elas já estão acostumadas na nativa. Então,
Isso bastante me alegrou. Quando eu recebi a notícia que eles estão chegando prontos. E isso tudo é trabalho nosso. Ninguém faz nada sozinho, ninguém mesmo. Nem a nível de série, que daí a nossa experiência é muito maior no dia a dia. Ou mesmo, né, o pastor Marcos, a Olivia e a Dani, a nível de coordenação, a gente vê bastante coisas acontecendo. E temos visto de verdade o departamento infantil e discipular infantil empenhado em trazer essas crianças para uma vida em sociedade, que é o que elas vão, é a vida delas, elas vão crescer. E o Ted falou agora há pouco aqui da tia dela, da tia dele, né? Qual é o nome da sua tia do departamento infantil? Maria Matos. Que ele não teve a oportunidade de agradecer. Eu tive, e foi lá na Vila Industrial, inclusive. Né? Aí, uma moto, na Vila Industrial, eu tive lá com a tia Lu, né? Agora lá. Que eu estava lendo ali. Não tem problema. Só porque eu tive a oportunidade de ali chamar a tia Lu, que foi a minha tia do departamento infantil, e trabalhou com o tio Marcos, tio Ted, tio Anderson. Trabalhou em São José por muitos anos. E ela foi a minha professora do departamento infantil. Eu lembro de todas as historinhas que ela me contou, não. Mas eu lembro que era muito legal. Que eu queria ir para a escola dominical porque ela tinha uma didática fantástica. E no final tinha bala e presente. Mas eu ia. Mas ela conseguia me fazer querer ir tudo. Eu não voltava, às vezes o meu pai ia, ou a minha mãe, porque eu queria ir. Eu fazia o pai e a mãe, hoje ela dando briga comigo, né? Traz eu ali. Mas quando eu era criança, eu fazia o pai e a mãe. E aqui nessa. Tem hora. 8h36. Tá bom. Então, nessa fase de 8 a 11 anos, é legal que ela tem a parte da lógica, ela começa a seguir regra, as conversas começam a ter coerência, né? E a abstração começa a despertar. Ela não precisa só do concreto. Eu já consigo trazer uma palavra para essas crianças, eu já consigo fazer algo que ela avalie, que ela conte o testemunho delas. E aí, por isso que eu digo que essa é a parte mais legal. Primeiro, que elas já não fazem tanta bagunça. Tem uns que não é bem assim. Coisas que tem que botar. Mas o que é importante? É a redução do egocentrismo. Então, quando o coleguinha está falando, apesar que só estou esperando um deslize para fazer uma piada, mas ele já ouve. Né? Porque quando eles são menores, o colega está aqui falando, ô professor, eu sabia, a gente acha que ia falar uma coisa séria, sabia que eu fui no Beto Carreiro hoje? Daí o outro, fui Beto Carreiro nada, eu fui lá com meu pai jogar bola. Porque ela não quer saber o que o outro está falando. O egocentrismo é muito grande. Mas aqui ela começa a olhar, daí ela vai dizer, Beto Carreiro é legal, né? Por quê? Porque ela já está aprendendo a viver em sociedade. A criança já está se socializando de verdade aqui. Outra questão, a verdade é mentira, o que é bom ou mal, ela não é físico, ela não consegue tatear, mas ela já consegue discernir. Inclusive já traz testemunho. Normalmente nunca é delas, né? Nunca é da criança. Sempre do meu amigo, meu tio, meu irmão, mas nunca é delas. Mas ela sempre tem testemunho. Tanto é que às vezes nós fizemos os cultos dos juniores, né? Com uma dinâmica, alguma coisa, e depois a gente começa com a palavra. E é engraçado que a palavra que começa, ela desvia tanto por causa dos testemunhos, que aí, dependendo do assunto que elas trazem, tu tem que explicar, né? Senão fica um vácuo. Aí então é melhor esquecer o que tu começou. Nesses dias eu comecei a falar sobre Jesus, e daí alguém puxou o assunto de política, bem na fase da eleição. E aí um começou de um cada lado brigar. É porque eu leio, porque eu vou soltar aquilo. Falei, calma, aqui nós nem vamos discutir isso. Mas eu comecei a falar alguma coisa sobre a importância de nós ouvirmos os pais. Nós não estamos para pregar política em Jesus, a gente vai, mas a gente tenta abafar e levar para um. Mas aquele assunto não conseguimos voltar. Porque depois o outro já falou que teve uma outra notícia, de gênero, enfim, ele já tem essa noção. E aí a gente tem que direcionar para não deixar um buraco. Se for preciso mudar a mensagem, não precisa mudar a mensagem. E aí deixa de falar, porque é isso que nós temos que ter. Essa criança, de novo, ela vai crescer, ela vai, eu tenho certeza. Quando ela crescer, ela vai
ter essa liberdade, ela vai falar por naturalidade. Não vai ser um negócio puxado. Outra coisa que eu acho muito importante nessa fase aqui, é bem a fase que ela não quer mais o bate o pé ovelhinho, né? E Samuel, eu te chamo no céu, e aí tu chama o Paulo lá e assim, não, tio, não. Lê a Bíblia? Não. Mas lê a Bíblia até que isso, querido. Não, depois. Daí tu dá uma volta e pede para ele ler de novo. Aí ele começa no princípio. Olha para o lado, para esse colega está olhando, era Deus, o verbo estava com Deus. Amém? Amém? Vai ter para o próximo. Porque é importante que a gente incentive eles. Porque, de novo, vou chegar nos jovens, no colégio. No colégio, né, vocês lembram bem, a gente faz a apresentação o tempo todo. E se nós não trabalharmos isso na infância, vai travar. Eu já fiz a apresentação já de faculdade, que o meu colega tremia mais do que a varinha verde querendo quebrar. E era uma apresentação pequena, simples, mas não tem um hábito. Então, quando a gente fala de lutar, combater a timidez, a gente além de começar a criar um futuro ministro, que é isso mesmo que a gente acaba criando, né? A gente também começa a abrir para a criança no mundo circular. Eu lembro de alguns encontros que a gente teve com a criançada ali com a banda. Vocês estão vendo lá embaixo, está bonito, né? Está lindo. Eu mesmo depois fico todo orgulhoso. Mas na hora que a gente está tocando alguma, primeiro, o próprio ensaio, que com adulto a gente sai em meia hora, com criança é 2 horas, pelo menos. Porque a gente vai buscar nota, batida, ritmo, é natural e é legal, muito legal. Só que daí quando chega na frente daquele monte de gente, a criança trava. Porque imagina, uma coisa nós ensaiamos no estúdio, numa salinha, nós ali, 6, 8, se bem que agora está com umas 14, também é grande. Mas somos mais, nós estamos todo ensaio dentro. Quando o camarada olha uma igreja como a gente tocou agora, com 1.400 crianças e mais 200 professores, dá uma balançada na perna até do adulto. Tem transmissão, tem gravação, tem tudo isso, ele sabe. Ele não são nada louco essa criançada. A minha filha, a primeira vez que nós fomos tocar, e tinha um solo nós dois. Aí ela falou, pai, tá cheio, né, pai? Falei, olha só qual partitura, mano. O pai vai ficar bem na tua frente aqui. Nada, não tinha como ficar na frente da igreja grande, mas para ela se sentir segura, é o que tu faz. Nós, como professores, é isso, nós temos que. Mas não deixe, não podemos excluir, temos que trazê-las. Porque, de novo, elas estão vivendo em sociedade. Vai errar, mas é criança. Quantas vezes eu vejo tocando coisa, mas não pode fazer careta aqui, né? Ó, filha, não te dá vai ter irmão, muito bom de música que talvez vai entender. A grande maioria vai achar que está combinado, então vai para frente. E outro dia foi também, foi num culto do discipulado, da formatura do discipulado, estava cheia a igreja, estava cheia. Quando nós fomos tocar, foi a primeira vez que a Beatriz, o pastor Marcos, da irmã Olívia, quando ela viu, ela veio chorando. Foi Bia, mas tudo pronto. Estava pronto, eu quase que ia bater para começar a tocar. Querendo com a minha mãe. E a irmã Olívia falando, fazendo a abertura da banda. Falei, não dá, Bia, mas o que foi? Tô nervosa. Falei, sério? Vem cá. Eu fui lá, olhei a cifra, tá vendo aqui? Nós já ensaiamos um monte, nós ensaiamos. Então assim, ó, só olha para ela. Não olha para mais nada e ouve o tio. Porque o ukulele realmente o retorno não é bem alto. Tanto que eu só vou ouvir depois das outras músicas depois. Fechado? Bateu a segunda nota, ela não lembrou de mais nada e foi embora. E foi muito bem, diga-se de passagem. Então isso é o que nós temos que fazer. Nós temos que lutar. Porque se naquela hora, ou com a minha filha, ou com a mãe do próprio pastor Marcos, ela fala assim, então espera um pouquinho e depois tu toca. Ela podia travar, né? Então, nós temos que incentivar, nós temos que trazer. E é natural nós fazermos isso. Porque nós somos mentores, tutores, professores. Eu também psicólogo de vez em quando. Mas faz parte. Tá certo? Roda de conversas. Eu faço bastante nessa fase. Inclusive o culto, até com a orientação do pastor Marcos, dos juniores, ele começou assim, como roda de conversa. E é bem legal. Justamente porque isso traz interação. Um conta testemunho aqui, daí esse aqui já lembra, já conta outro.
Já teve vezes de eu começar a palavra e terminar com eles contando. E deixei. Porque justamente, porque a intenção da igreja é integrar. Obviamente, nunca deixar a palavra se perder. Né? A gente tem que sempre, não vai deixar um contar que brigou não sei o quê, que outro, o meu pai foi lá e aí quebrou o carro. Não pode perder o foco. Mas é importante deixar eles falar, fazer essa roda de conversa, deixar eles contar, é bem interessante, tá? Dinâmicas, né? Quebra-gelo é bem legal, eles gostam bastante. Até os menorzinhos, né? A linha de 8, 9 anos, eles gostam bastante. De 9 até 11, eles interagem de maneira bem bacana, entre eles inclusive. E o devocional. Isso aqui nós temos que pregar bastante. Seja em sala, como em casa. Sempre dá a meta, faço o devocional de vocês, em casa. Mas de manhã eu tenho aula de inglês, à tarde de karatê, à noite de judô, depois natação, depois vou para a escola. Mas então antes de orar, pelo menos tu lembra que tens um Deus. Que tu precisa buscar Jesus. E aqui eles já começam a entender. Já aconteceu vezes, eu e a Dani, né, por alguma ocasião, a gente sempre busca sempre todo mundo dormir no mesmo horário, mas às vezes um está escrevendo, às vezes, né, faculdade, um monte de coisa, um vai dormir 15, 20 minutos depois, aí o que já foi, acha que já foi feito, e o que foi antes está esperando o que está vindo, só que dorme, né? Aí eu deito, aí uma delas pergunta, pai, nós não oramos. É verdade, aí a gente faz. Porque elas acostumaram a fazer o devocional antes de dormir. Antes de comer, não se ora, não se come sem comer. Outros sempre junto. É raro, muito raro nós não nos alimentarmos em família, desliga tudo, desliga a TV, desliga tudo. E isso nós temos que viver e contar para as crianças. Isso é muito importante. Porque, de novo, né, nós vemos em lares que o pai está na frente do jogo, a mãe está lá num monte de trabalho, um filho está no quarto, fazendo tudo que é coisa que a gente não sabe o que é, e eles sequer sentam para tomar um café junto. Então é bem importante o devocional e essa união. Pode passar. Comportamentos e cuidados com as crianças. Que horas tem, meu livro? 46. 46 não. Acho que dá para ir também. Não vi. 9 horas, 9h10, até seria bom, tá? Então, comportamento e cuidado com as crianças. Agora eu vou trazer para nós o nosso cuidado em sala. De novo, por que eu botei esse tópico? Porque a nossa classe de sala de aula, do discipulado ou do kids, mas focado agora no discipulado, é uma das maiores interações sociais que eles vão ter. Só que só o fato de ser uma interação social não quer dizer que eles possam fazer de qualquer jeito. Porque a igreja ela não é secular, mas ela tem professores que se dedicam, que fazem material, estudo, leem, jejum, oram. Só por isso já merece o respeito das crianças que tinham lição. Então, assim, às vezes a gente acha, não vou falar nada porque é da igreja. Não, tem que ser tratado. Se é uma criança que está aprontando demais, essa semana a gente fez uma reunião geral, né? Com uns 10 foguetes lá. Estável. Quinta-feira que vem. Não, só imagina, mas até eu fiquei com medo. Teve 10 foguetes e 2 terroristas. Por aí o nível do negócio foi bem assim. Mas você viu como já melhorou, graças a Deus. Não, quinta-feira eu dei até um chocolate creme. Foi? Eu peguei esse comportamento na aula. Viu como Deus age? Poxa, Glória a Deus. impressionante. Mas é isso, porque tem que ter regra. Não é só porque é da igreja, porque, de novo, elas estão aprendendo. E elas têm que aprender que o bom comportamento é uma interação social. De novo, essa criança que vai ser a jovem, vai ser adulto, ela vai no ensino médio, ela vai no trabalho. Só para você ter uma ideia, um dia eu entrevistei um cidadão que abriu uma vaga de operador na empresa. O cara falou tanto que o entrevistador não conseguiu perguntar nada. Eu só dei bom dia para ele. Bom dia eu dei. A gente debulhou a falar e acabou. Então eu falei, esse eu não preciso contratar, porque senão não vai deixar ninguém trabalhar mesmo. De novo, por quê? Porque aí tem que incentivar a falar, mas não demais também.
Né? Então, bom, como é que esse camarada vai se comportar depois? Então, assim, se já vem desde pequeno sem freio, vai pro resto da vida. Então, por isso, tem que ter regra. E outra, criança, ela precisa dessa parte do regramento para desenvolver. Se o ser humano precisa de um líder, imagina uma criança, né? Só que quando a gente olha, por que eu vou ter que basear tudo? Lembra que eu falei mais cedo que, às vezes, tem famílias que é uma bagunça. Falar o português correto é uma treva. Tem famílias que, infelizmente, é literalmente uma treva. Né? E se essa criança não tem uma boa base, ela vai vir para querer incomodar. Só que, dependendo da família, tu freias, mas não trata fora. Porque tu sabe que não tem remédio. É só para se incomodar. Ou até mesmo para ir da capaz dessa família, pegar e ir lá e pastor, não sabe nem falar com a minha filha, a companheira nossa. Isso aí não é para ser professora, né, Olivia? Então, assim, isso aí não tem talento para ser professora. Como é que fala assim com a minha filha? Uma criança que está derrubando tudo que é prezado, estimado, senhora cidadã. Veio por meio dessa, vou solicitar que. Não vou deixar, né? Temos que ir na paz, segura. Se for preciso, leva para tomar uma aguinha. Não? Aí lá já estamos no aconselhamento pastoral, é muito importante. Né? E aí, se não se comportar, infelizmente, aí tem que levar para os pais. Né? E aí, mas, de novo, porque tem família que não adianta falar. Eu até já contei numa escola de líderes, quando pequeno, eu já vi caso acontecer. Né? De criança aprontar, os professores conversar com os pais, e no final, porque ele era professor. Não da criança que estava aprontando. Então, né, nós temos que olhar para a base. Se a base é boa, trata. Teve um pai que conversou esses dias, foi uma vez. O pai mesmo me chamou em casa e passou 10 anos da Bíblia para o filho. Não correrás, não brigarás, aonde modelar mais a tia Olivia. Passou os 10 mandamentos completos. E melhorou. Então, a política base é E nós já tivemos casos também de a gente ver o filho batendo no outro, né? E a gente ir conversar com o pai e vai dizer, não, meu filho nunca faria isso. E nós vimos a criança fazer. O que ele vai fazer aí? Aí então reclamamos com o pai, né? Aí ele pendura de cabeça para baixo da mentira. Aí tu vai dizer. Não, mas é verdade. Aí tu vai pegar uma criança dessa, que quebra a cadeira, que bate criança, e tu vai levar pro pai, se o pai já falou que não, meu filho, jamais. Ele até meio bagunceirinho. E nós vamos falar até porque, né, o pai do agredido poderia reclamar. Porque O agredido saiu da igreja e foi pro hospital. Não, o galo estava tão grande que ele deu ali meio fundo pro galo, só para você ter noção. E realmente foi uma coisa assustadora. Entendeu? E assim, mas dependendo do nível de paz, poderia ir lá comprar o pai da outra criança no outro dia. Então nós tínhamos a obrigação de tratar esse assunto. Mas a gente viu que é só gastar saliva. Né? Então por isso que a base ela realmente é tudo. Praticar o bom comportamento, eu coloquei aqui. Nós temos que praticar. Porque a criança, ela é. Como é que eu vou falar? Ela vai sempre tentar. Né? Ela vai assim, né? Lá. Ela te fala, não pode. Daqui a pouco ela fazia só para te provocar. Entendeu? E ela faz. Quando ela vê que ela não consegue, ela desiste. Né? Mas ela vai tentando. Então nós temos que praticar o bom comportamento. Ah, mas tem uma criança que eu não consigo. Troca de lugar. Aí começa essas estratégias. Dá atividade para ela. Volta de fazer oferta. Não, agora hoje tu vai ser o gerente dos visuais. Ele fica lá, segura visual. Então, é fácil? Não é fácil. Mas nós temos que ir achando caminhos. Controlar as brincadeiras com os colegas. Isso aqui é até meio parecido com criança que não tem freio. Mas eu já tive na sala que eu estava ministrando uma vez no Junior, falando de Cristo, achando que estava bonita a minha fala. Daqui a pouco o menino falou, fumar charuto. Meu Deus, fumar charuto. O que isso tem a ver com a palavra? Ah, não sei que ele deu vontade de falar. Não, eu falei, glória a Deus, parou. Comecei a contar, eu voltei, achei o ponto do fio da meada e voltei com a história. Quebrar o nariz.
Falei, ô cidadão, o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Ah, tio, não, é porque ele estava me olhando. Aí passou um minutinho e daqui a pouco ficou assim, pô. Eu falei, vocês dois não estão namorando, né? Porque não pode, não sei se vocês sabem, não pode. Teve a época do pão também, que eles falavam pão, todo mundo estava dando risada com motivo nenhum. Né? Então, assim, isso além de atrapalhar a aula, não tem nada a ver com a Bíblia e atrapalha de forma geral, não cuida do desenvolvimento. E a inclusão. A inclusão, esse tema eu coloquei aqui agora, mas se eu for falar de inclusão, inclusive tem, na escola de líderes tem um tema que é só inclusão. Então nós falaremos muito, tem vários. Mas eu vou dar uma pincelada muito rápido. Nós temos um menino agora que está indo lá, que ele tem autismo. Só que ele caiu de paraquedas no meio de uma aula. Eu não sabia. Que ele tinha autismo, né? Não no primeiro momento. Depois logo ele identifica que algo não está certo. Aí ele entrou na sala e falou, pai senhor, meu nome é... Só vou contar o milagre. Meu nome é tal. Sabe onde eu vim? Eu falei, não. Estava começando, esperando as crianças entrar. Eu vim lá da igreja tal, a igreja mais linda do mundo. Eu, glória a Deus, amém, pode sentar aí. Aí o pessoal chegou, aí todo mundo que estava, oi, meu nome é tal. Oi, meu nome é tal. Tal aí não tá legal. Ô tio, vou no banheiro. Mas não é que perguntou, ele só falou. É um informativo. E levantou e foi. Eu, amém. Para parecer maiorzinho. Daqui a pouco ele entrou. Cheguei, pessoal. Primeiro dia, né? Não é que, não. Primeiro dia. Ele acabou de chegar. Aí, passou mais 2 minutos. Eu falava alguma coisa, ele me retrucava. Eu falei, ô Jesus, tá bom hoje. Daqui a pouco ele sentiu, vou no banheiro de novo. Falei, vai. Aí eu aproveitei, pessoal, vocês repararam. Mas tem alguma coisa de errado. Então, quando falar, deixa eu falar. Porque se der audiência, e aí assim, eu tenho que investigar o que está acontecendo. Aí a tia dele passou, ele está sentado no corredor, lá fora. Porque ele voltou e não quis mais entrar. Ah, aqui está mais legal, ela está muito monótono. Está muito monótono. Então eu vou tirar para tua mãe. Não. Para minha mãe, não. Não, vou tirar, vou te deixar sozinho aqui no meio do culto. Aí lá a mãe contou que ele tinha autismo. Aí descobriu, né, por causa disso. Então, desde então, esse menino, por exemplo, ele fala, a gente entra aqui, sai ali, porque nós temos que incluí-lo. Nós não podemos segregar. Porque ele não tem essa condição porque ele pediu o que ele quer. Então nós temos que trabalhar com estratégia. Quando ele fala, aí agora eu respondo, não, tá certo. Normalmente eu falo, eu vim pra cá voando, me atrasei. Sério, tio? Porque aí eu não sei se ele faz para provocar o movimento na aula, né? Ou ele faz porque realmente ele acha que eu vim voando. Pode ser. O autista é literal. Exato, porque o autista é literal. É que eu tenho autista, eles não entendem os trocadilhos. Isso. Então na cabeça dele ele acha que É verdade, eu sei voando mesmo. Pois é. Então, Entende literalmente. É que nem. Por exemplo, querido, quebra um galho pra mim. Ele vai entender que ele tá quebrando um galho. É assim. exato. Então foi nesse sentido que tu olha e tu é verdade, não, tio chegou, mas tu tá bem, certo? E aí, tu toca. Então, assim, nós temos que incluí-los. De novo, eu não vou entrar muito a fundo, porque isso é uma matéria muito grande. E eu tenho um autista, mas tenho que tem deficiência visual, né? Tenho que tem TDAH. O TDAH, primeiro que ele não consegue prestar atenção em ti, e normalmente o TDAH está junto com hiperatividade. Então, às vezes, pode parecer ser difícil para nós, porque nós não somos especializados em tratar crianças com inclusão, mas nós temos que buscar o que for possível de fonte para incluí-las. Porque, de novo, é uma condição que Deus permitiu que ela tivesse, não aquela que escolheu ter. Tá? E outra, elas precisam de atenção. Muito desses movimentos é chamando atenção, porque ela quer dizer, eu estou aqui. Né? Isso a gente aprendeu bastante com a Daiane, que ela é psicopedagoga e especializada nessa parte de inclusão. Tá? Então, nós já chegamos a fazer culto específico para o menino autista. É verdade. Ele não conseguia ficar na sala de aula e a gente fazia culto só dele. E a Dani deu aula dele, né, Dani? E quando ele terminou,
legal, não consegui se adaptar. Mas, de novo, por isso que é importante também que nós conhecemos. E essa mãe, ela nunca poderia primeiro deixar o menino descer sozinho para a sala. E permitir que ele entrasse num primeiro grupo, numa salinha, com crianças da mesma idade, que poderiam até começar a fazer algum tipo de bullying. Obviamente que daí entra a nossa parte de não deixar. Nós temos que ter a visão, entender, como no caso dele que ele saiu, eu pedi para o pessoal, deixa ele, eu preciso investigar, tem alguma coisa aqui acontecendo. Ouçam e não retrucam, porque, de novo, ele não sabia o que está acontecendo. Aí a Dani pegou e aí a própria Dani me chamou no meio do ó, ele está com inclusão, aí tu já muda a tua estratégia. Tem que mudar mesmo, é bem importante, tá? Eu fiz aqui um pouquinho sobre o que fazer com as crianças mediante a divisão que a gente faz na série. Né? A gente tem espaço de 3 a 5 anos, de 6 a 9 e de 9 a 11. De 3 a 5 anos, nós temos bastante histórias que tragam essa interação. Mas o que a gente pode fazer com isso? Primeiro, ainda com algum brinquedo tátil, eles já não são tão pequenos, né, que precise só tátil, mas eles ainda estão desenvolvendo a parte da coordenação motora fina. Pode dar um desenho, esses não vão fazer uma pintura da folha inteira, porque eles ainda não conseguem fazer o devagarzinho, né? Mas bota para fazer, é importante. Mas traz massinha, bota, e outra, já coloca com um coleguinha, para que eles comecem junto a desenvolver, porque a intenção é integrar. E aqui ainda, no 3 a 5 anos, lembra que ele é totalmente egocêntrico. Então a massinha é minha, nem olha para ela. Não, se botar o dedo na minha massinha, é por aí. Então, mas nós temos que começar a integrar. Porque já ela vai para a próxima classe. E ali não tem mais isso aí. O meu lápis é teu lápis e assim não é não. De 6 a 9 anos, com dinâmicas que propiciem essa interação. Como dinâmica? Esse dia a tia Dani fez, inclusive eu copiei ela no curso assim. A pescaria, eu contei sobre a pesca milagrosa. Aí a tia Dani fez um monte de peixinho com clips e uma varinha de pescar com imã na ponta. E aí eu fiz um contador de 1 minuto para ver se conseguiam. Mas é uma festa. Elas brincam, elas pulam. Aí elas ficam vendo se alguém não consegue. A gente nunca disse que deu 1 minuto, né? Porque senão virar, eles vão pegar no pé. Quando deu 1 minuto e 50, opa, 10! A gente só tinha, 10, conseguiu antes. A gente tinha passado faz tempo. Mas também não precisa contar para todo mundo. Mas é importante que ali eles já ficam rindo, já ficam brincando. Outra coisa que é bem legal na cidade, contar a história e fazer um personagem, né, tia Dani? Você também fez, né? É que a tia Dani dá bastante aula para sair frente, eu ligo também. Porque eu vou te falar, tem que ter graça de Deus nessa idade. Tem que ter muita graça de Deus. Porque eles falam, eles conversam, eles pulam. E outra, na nossa série tem 50 numa sala, nessa idade. O discipulado chega a 90, a gente chegou bem perto de 90 crianças num dia do discipulado. Então é realmente bastante. O último dia tinha uns 60 por aí, todos, uns 3 classes. É bastante criança. Então, a tia Dani levou capa, né? Que o livro também leva guarda-chuva, faz cair, aí eles junto, porque tu traz a criança para a história. O que é bom nisso? Interage, então a criança vai ajudar a fazer. Outro, ela começa a fazer com o coleguinha, porque tu é Moisés, sabe? Já começa a brincadeira, a história de Jesus, né? Vai ter os 12 apóstolos, vai ter o Lázaro, enfim, consegue trazer bastante criança para ver a história e ela se sente socializada, ela começa. Aí, obviamente, que nós, como professor, enquanto a história está pegando aqui, é muito provável que o Lázaro está brigando lá na ponta, né? Exatamente, está pegando a pedra e está dando na cabeça de uma outra criança. Então, por isso que é muito importante o auxiliar estar, mas elas têm que estar junto com a gente. É bem legal isso que eu falo. Agora, em 9 a 11 anos, é aquilo que nós já falamos anteriormente. Roda de conversa, trazê-los para contar os testemunhos, né? Outra, eles vêm fazer oração. Eu lembro bem que no começo dos juniores, nós sempre levamos alguém para cantar e tocar. E já iam maiores, né? Ele aqui, Senhor, aquela...
No começo, tu olhava para eles cantando, nós tava lá o músico, enche, tava mexendo os dedos roxos, enche, meu Deus. Um ou outro, tu olhava assim. E tu vai, mas é novo. Com o tempo, eles vão. Por quê? A vergonha, lembra, né? Eu não vou cantar para o meu colega ouvir minha voz, claro. Mas com o tempo, eles vão se acostumando tanto que hoje eles cantam, eles levantam a mão, e tá bem bonito. Esses dias eu fiquei até meio emocionado. Gravei inclusive um vídeo de todas as crianças cantando o hino que o Manjusto estava tocando. Sabe que o Manjusto também é legal tocando? Até vai cantando, canta bonito aquela mulher Jesus. Mas eles não cantavam. No começo eles não cantavam. Eles foram se acostumando tanto que hoje todos eles estão cantando. Então, temos que insistir. Nós temos que insistir, não é fácil. Tem dia que não é fácil. Tem dia que não é fácil. Mas os frutos nós colhemos depois. E se nós não vermos, o galardão está no céu, pode ter certeza. Hoje, como eu falei, algumas crianças já foram para os adolescentes. Mas quando eles me encontram lá embaixo, especialmente os que eram do grupo de música antes de sair, eles quase me derrubam, já estou falando. E veio tudo no pescoço, tio, o pai comprou um teclado para mim, eu agora estou com uma guitarra nova, agora estou com corda, eu falo o nome lá que eu nem sei quem é. Eles já passaram a gente da música. E isso é gratificante. É um fruto de um trabalho que começou pequenininho. Eles pegaram a base e foram embora. Agora eles, assim, ó, rapidinho eles nos passam. Porque eles, além de ser cérebros novinhos, eles têm tempo, dedicação, eles estudam. E pela misericórdia de Deus, eu tenho certeza que muitos deles vão ser bons músicos na casa do Senhor. Assim como vão ter bons pregadores, boas professoras de todo o terrão. O teu trabalho que é feito, ele é muito sério, por todos nós. E Deus com certeza cuida e honra. Amém? Pode falar um pouco do nome, é a finalização. Aqui então se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Algumas versões, inclusive, traz se é servir. Então, seja servir. Então, nós fomos chamados literalmente para servir. O nosso tema esse ano é lindíssimo. É lindíssimo. E é bom porque é fácil de explicar para as crianças. Tem aplicação em qualquer pregação que tu faça. E é o princípio básico do cristianismo. Se nós estudarmos tudo o que Cristo fez, foi servir. E nós vivemos num mundo que nós temos que estar em sociedade. E lá nós temos que brilhar. Porque eu sempre digo que lá na igreja é fácil brilhar, porque lá todo mundo é farol. Agora lá fora, onde há escuridão, nós precisamos brilhar à luz de Cristo. E com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, nós ganhamos muito. Eu lembro bem que um dia um italiano olhou para mim e perguntou: por que tu não bebe? Outra coisa, por que tu fala graças a Deus? Eu falei: eu não bebo porque está na Bíblia que não posso tomar bebidas amargas. Não preciso explicar muita coisa porque ele também não entende. E por questão de fé, não quero beber. Por obediência. Ele ficou me olhando. E o graças a Deus, porque isso é tudo fruto do teu trabalho. Eu falei: do meu trabalho? É verdade. Não é mentira. Mas Deus me deu a oportunidade. Deus me deu a saúde. Me deu a condição de estudar. Por mais que eu tinha época que eu morava, uma época lá no Morro em Floripa, rodeado por um monte de gente que se migrou para tudo que é mau caminho. Mas Deus me disse: não, tu aqui não, tu vou te botar aqui. Aqui eu vou te proteger. Aqui eu vou te guardar. Eu fui rodeado de muita coisa ruim. Mas Deus disse: não, tu não. E de lá Deus me tirou e me trouxe para aqui. E ele ficou me olhando. É verdade, eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. Daí eu falei: então seja grato a Deus também. Porque o italiano é bem blasfemo. E daquele dia em diante ele nunca mais desceu. Ele falou: graças a Deus, né, Everton? Graças a Deus. Graças a Deus. Ele é verdade. Então, tenhamos um coração servidor, sociável, porque às vezes também dá vontade de pegar os pelos.
E aí tu diz, Jesus dá graça, se der força eu mato. E aí nós vamos Pai com Deus e vamos servindo a Cristo com os nossos exemplos aí que vai ser. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Claro, Ney, por favor. Falou da faixa etária ali, nós temos uma família aqui. Tem uma que tem um neném, faz 1 ano e 8 meses, tá? Tem 1 ano e 8 meses. E a gente lá em casa tem o devocional no almoço, né? A gente ora sempre antes da refeição. Quer dizer, toda refeição a gente ora. E ela não é acostumada em casa a fazer esse devocional. Então a gente tem o costume de fechar os olhos, colocar a mão na face e orar pelo alimento do dia, né? E ela fica assim, ela ficava assim, né? O que eles estão fazendo? Aí a gente abriu o olho, amém, amém, amém? Ela, amém, amém. Aí ela começou por ela própria a fazer assim, tá bom. Aí a gente falava amém, ela, amém, já, logo em seguida. E a mãe dela veio falar, quem é que está ensinando ela a orar? Vamos orar, ora junto. Não, só o que nós fazemos. Aí ela chega agora no almoço, se alguém começa a não, nem. Não, 8 meses. O pastor Marcos falou, o exemplo arrasta, ele arrasta mesmo. Ela se não falar pelo menos bem. Glória a Deus. E aí nunca mais vai esquecer.